Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião. Abordagem Regional. A notícia com responsabilidade. Bem, meio-dia mais 4 minutos, segunda-feira, dia 21 do mês de agosto. Boa tarde para vocês. Estamos iniciando mais uma edição do programa Abordagem Regional e, como nós já anunciamos, toda a terceira segunda-feira do mês nós temos um convidado, um psicólogo, uma psicóloga, falando sobre vários assuntos. Mas antes de eu cumprimentar o nosso convidado, Marcos Felipe Chiareto, o Reinaldo Rocha sempre faz, na abertura do programa, os comentários trazendo as informações das comemorações. E o que temos para comemorar no dia de hoje, Reinaldo Rocha? Boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde aos nossos ouvintes. Hoje é dia da habitação, Paulinho. Você acha que tem comemoração no Brasil? Dia da habitação? Com um monte de gente morando debaixo da ponte? Tem comemoração? Eu não sei, depois eu comento psicologicamente sobre esse assunto. Tá certo, então. Deste ano já se foram 233 dias, restam 132. Logo mais às 15h30, nova fase da Lua. Teremos Lua nova. Lua nova. Portanto, eu não sei, cara. Eu sei que pra não cortar o cabelo minguante é bom pra cortar, que demora mais. Certo. Nova, eu não sei. Tá certo. Depois eu vejo psicologicamente. Se você for cabeleireiro, liga pra cá e nos dá uma dica, tá certo? E hoje também, o dia de hoje na história vai mostrar pra nós hoje 28 anos da morte de Raul Seixas, Paulinho. Daqui a pouquinho no nosso intervalo você vai ficar sabendo mais de 28 anos já que o Raulzito nos deixou. Muito bem, meio-dia mais 6 minutos. Marcos Felipe, obrigado por ter aceito o nosso convite e fazendo parte. Toda a terça, segunda-feira de cada mês nós temos aí um convidado da sua área de atuação e vamos conhecer um pouquinho o trabalho. Você já teve algumas vezes falando sobre alguns outros assuntos, mas hoje queremos falar especificamente da área da psicologia, inclusive alguns assuntos que a gente já vem abordando, o alto índice de crescimento. Inclusive ontem saiu uma reportagem no Fantástico, que a reportagem entrevistou o padre Fábio de Mello, que ele estava já com o síndrome do pânico, enfim. Teve uma irmã, infelizmente, que acabou cometendo o suicídio, e a depressão, né, que é chamado como a doença do momento. Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente quero agradecer o convite aqui da Comunidade FM, agradeço o convite de vocês e eu espero que seja um bate-papo aí bastante produtivo na nossa tarde de segunda-feira. Um espaço muito legal, né? Porque a gente tem muitas vezes a psicologia como algum tabu. E assim, né? Só pra gente esclarecer, a gente tem que citar, quando a gente faz uma entrevista, o nosso código, né? Do nosso conselho de ética, né? O nosso conselho aí regional de psicologia, que é o 06/103721. Inclusive, Paulo, e a gente está na semana, inclusive, do psicólogo. Agora, no próximo domingo, né? A psicologia no Brasil, enquanto profissão, completa 55 anos. É uma ciência que surgiu lá no século XIX, desde o século XIX, mas só foi reconhecida em 27 de agosto de 62. Então, são 55 anos de psicologia, da profissão de psicólogo, e muito novo e ainda muito desconhecido, né? Porque as pessoas acreditam que procurar um psicólogo ou conversar até mesmo com um psicólogo é sinal de loucura, né? E realmente ontem o Fantástico trouxe algumas questões do transtorno do pânico, falando um pouquinho, né, do padre Fábio de Mello e um pouquinho também dessa situação que a gente vive, né, de acordo com essa correria do dia a dia, do nosso mundo bastante pós-moderno, que eu costumo dizer, e em tempos líquidos, né? A dificuldade de estabelecer relacionamentos, tanto de amizade, também amorosos como um todo. E acredito muito que a gente está num momento aí que a gente precisa tentar entender um pouco dessa pós-modernidade, porque tem muita coisa acontecendo num contexto geral da psicologia, né? Muito bem, então antes, o Marcos, a gente entrar propriamente no assunto, sim, né, eu gostaria que você fizesse uma pequena apresentação, embora você já esteve aqui, já falou sobre CRP, câncer, né, certo, o código de
Que é o Conselho Regional da Psicologia, na verdade, CRP? Quando a gente faz uma entrevista numa rádio, na televisão, de uma forma ética a gente precisa citar o nosso número, né? Assim como o médico tem o seu órgão, o seu conselho, assim como o nutricionista. Exatamente. Então a gente precisa citar, é um preceito ético, né? Então quando a gente vê na televisão precisa citar. Muitas vezes não é citado, mas o conselho pede, porque senão a gente acaba infringindo algumas questões éticas. Muito bem. Mas... E porque tem algumas áreas de atuação, Sim. inclusive eu já conversei, né, com a Paloma, que ela está fazendo um trabalho, então tem algumas áreas. Depois, não sei se você tem alguma especificidade. A exemplo, logicamente que não é médico, né? Aí entraria para a área da psiquiatria, Exato. Enfim, a psicologia, mas deve ter alguns nomes. Eu prefiro que criança, trabalho, porque hoje tem muitas questões. Eu estou falando porque, inclusive, na Câmara Municipal, a gente que atua, desde quando começou essa nova gestão, legislatura, né? Nós temos aí transmitido, né, pela rádio, e os vereadores têm falado, inclusive um dos assuntos que estão sendo cobrados do Executivo é ter um profissional psicólogo específico para o funcionalismo público, inclusive na área, a docência. Esses dias, né, Reinaldo, a gente estava até comentando, por exemplo, o clube de futebol. Existe um psicólogo do esporte, exato. As próprias empresas de grande e médio porte já têm um profissional, porque o estresse do dia a dia, do trabalho. Então, contar um pouquinho quem é o Marcos, o que te levou a escolher essa profissão e qual é a sua área de atuação. Na verdade, eu não sou de Porto Ferreira, mas estou em Porto Ferreira, né, desde 2012 e tenho consultório aqui no município de Porto Ferreira. E também tem o consultório em Descalvado, que foi o principal, né? A gente, vamos dizer que lá é a matriz, aqui é a filial, mas enfim, eu atuo desde início de 2011 e trabalho com psicologia clínica. Já atuei na gestão pública, né? Trabalhamos com os setores, inclusive, de educação, saúde e promoção social, mas no momento eu não estou atuando na gestão pública. E na verdade hoje trabalho com consultório, né, aqui na cidade. Eu sou especialista em psiquiatria com ênfase em dependência química e trabalho com crianças, adolescentes, adultos em algumas abordagens específicas, né, como cirurgia bariátrica, na questão da obesidade. Trabalho com sexualidade e também atuo na área de dependência química. Então, assim, a gente exerce a psicologia clínica, né, tanto com criança, com adolescente, com adulto, com idoso, mas tem alguns focos de atuação específicos também, que são essas que eu acabei de citar. Dependência química, sexualidade, então são temas que, na verdade, eu acabo desenvolvendo pesquisa, né? Então, eu também sou docente, sou professor, inclusive, na área de psicologia, em algumas faculdades, né, aqui da região, e trabalho com cursos de pós, com graduação, mas mais especificamente com pós-graduação. Mas tem bastante coisa, né? A psicologia é uma área, que nem você disse, muito ampla, né? Eu acredito que seja uma área muito abrangente e, como a gente disse, é uma área que ainda é muito desconhecida. As pessoas acreditam que procurar um psicólogo seja um sinal de que a gente está precisando. A gente não procura só o psicólogo quando a gente necessita, quando a gente tem um problema, quando tem alguma dificuldade. A gente procura, né, o psicólogo numa série de situações, inclusive para a gente poder conhecer quem é si próprio, né? Então a gente tem uma série de situações. Eu até trabalhei com a sua esposa na gestão pública, né? Ela é professora também. Isso. E a gente, na verdade, tem uma série de situações que a gente pode trabalhar na psicologia. Todos os times, eu que sou corintiano, por exemplo, o Corinthians tem, por exemplo, um psicólogo do esporte, né? Dentro da educação a gente tem o psicólogo educacional, né? Acredito muito nessa questão aí do funcionalismo público de ter um psicólogo, né? A gente, né? A maior empresa de uma cidade geralmente costuma ser as prefeituras, sim, né? A quantidade de funcionários contratados. Exato. Né? E a gente entra em várias questões, né? A gente, por exemplo, o funcionalismo público aqui no município de Porto, inclusive, tem parcerias com convênios médicos, né? Inclusive eu os atendo no consultório, mas assim, acho que o que você tinha perguntado é no in loco mesmo, na própria prefeitura. Ter um profissional, né, para atender. A gente sabe, o próprio posto, né, de saúde hoje disponibilizam, mas não algo exclusivo, que eu quero dizer assim, um atendimento, principalmente na área educacional. Exato. A gente sabe, hoje, inclusive,
como você mencionou, minha esposa, ela é monitora de creche. Sim, sim. E logicamente... Os estresses, Os estresses é diário, porque Exato. não é uma criança, né? É na creche aqui do Jardim Anésio, acho que passa de 80 crianças. Sim, sim. E quer dizer, e acaba um monitor tendo aí, dependendo a faixa etária, Sim. de 15 até 18 para um monitor. Exato. E eu já presenciei, inclusive, quando às vezes eu buscar a esposa, fala, ai, eu não aguento mais meu filho. Quer dizer, isso é um filho. Agora imagine, a mãe vai e acha que a creche é um depósito de criança, coloca as crianças lá e os monitores são responsáveis, obviamente, Sim, são claro. treinados. Uhum. Não estamos discutindo. Só que imagine o estresse emocional de um dia, porque tem dia que a criança não está bem, às vezes ela está com... A gente não está bem, às vezes, né? dor de ouvido, um dia está com o intestino solto, outro dia... Enfim, cada dia... e não são uma, são 18 crianças. Pois Isso eu estou falando é. só na área educacional. Agora imagine obras. Tem pouco funcionário, a cidade está um caos. E a cobrança é muito para os funcionários. Exato. E é muito comum, você deve ter ouvido, funcionário público, não faz nada mesmo. Quer dizer, na verdade, a gente sabe que é mentira. Pois é. São profissionais Exato. que trabalham. Eu mesmo, né? Eu trabalhei durante 3 anos na prefeitura, sou muito grato, né? A trabalhar, né? Eu, infelizmente, não continuei. Mas, assim, até desejo sucesso para quem continua, porque realmente é um desafio. Eu acho que não só aqui, como todas as prefeituras têm os seus problemas, as suas dificuldades, mas o que dá para eu poder dizer da minha experiência dos 3 anos, né? Eu acabei atuando nas três pastas de maior, vamos dizer assim, de maior fluxo. Então, que foram a saúde inicialmente. Depois eu acabei me estendendo para algumas atividades na educação, aonde a educação ela dava um certo suporte para algumas famílias, porque assim, a gente imagina que o psicólogo é uma coisa só, e muito bem colocada a sua pergunta, né? O psicólogo clínico tem uma atividade, um psicólogo educacional. O psicólogo educacional, ele não vai só ficar em um atendimento. Ele vai trabalhar com os professores, ele vai trabalhar com o diretor, ele vai trabalhar com os funcionários da educação. Então, assim, tem todo um contexto pensando no bem-estar, né, exclusivamente, vamos dizer assim, da criança brasileira, né? Então, nós tínhamos um trabalho, não sei como é que está isso hoje, né? Não estou a par, mas nós tínhamos um trabalho nesse sentido. Claro que mais voltado para famílias, né? Eu trabalhava mais com família e especificamente acredito que é a família que é o maior ambiente socializador da criança. Então, para a gente poder destacar algumas coisas, né, a gente, na realidade, precisa citar quais são as áreas de atuação. Então, assim, todos eles podem trabalhar com atendimentos, mas os focos são diferentes, né? Então, os estresses do dia a dia, essa sociedade do descartável, os relacionamentos que estão cada vez, como eu disse, mais complicados, mais confusos, acabam tendo uma necessidade de a gente ter um psicólogo, um apoio. Porque o amigo da gente, a gente costuma dizer, o psicólogo é amigo. Não, psicólogo não é amigo, né? Psicólogo, ele não dá conselho, psicólogo não vai responder as suas coisas com respostas prontas, né? A gente já tem as perguntas prontas, mas as respostas não são muito prontas, né? A gente costuma dizer que existem 2 mais 2 igual a 5, né? Então, eu acredito que a gente precise entender, né, em meios líquidos, em meios de transformações como um todo, que o psicólogo ele pode ser um apoiador de não ouvir, mas escutar. Ouvir todo mundo ouve, né? Você ouve e tal, a não ser que tenha algum problema, né? De audição. Mas, no caso, o Reinaldo, que está com o fone de ouvido, você está nos ouvindo ou você está ouvindo música aí, Reinaldo? Olha, é psicólogo, né? Eu fico meio com medo de falar, cara. Não fique. Olha. Não é um bicho de 7 cabeças, fique tranquilo. Mas é uma... Mas é a visão que o pessoal tem, né? Exatamente. Pois essa preocupação. Eu vou no... E às vezes é comum. Olha, eu acho que você precisa, inclusive em relacionamento, claro, casais, que é comum ter discussão. Sim, né? E às vezes dá até briga, né? Várias, eu diria que são até saudáveis. Porque se algum amigo, algum parente, algum conhecido seu fala assim, olha, se eu chegar pro Paulinho, por exemplo, não dentro desse contexto que nós estamos agora, que o Paulinho é mais esclarecido. Há uns 10 anos atrás, que o Paulinho era menos esclarecido, se eu chegasse para ele e falar, Paulinho, procura um psicólogo, vai lá bater um papo com ele brigava comigo. Pois é. Mas você tá achando que eu sou louco, sou maluco? Essa é a primeira resposta, aí dá briga, né? Inclusive com marido, mulher, filho, pai, enfim, dá briga, cara. É diferente, falar, não, vai lá no otorrino, você tá com problema, vai lá no geriatra, você tá com problema, aí vai lá. Normal. Normal, agora falou psicólogo e psiquiatra, não, mas você acha que tá um cara de louco? Eu não sou louco.
Psicólogo e psiquiatra é médico de louco. Pois é, pois é. Você acha que vai demorar muito tempo para tirar isso da população ou isso estigma, é cultural? Né? Então, existem umas questões culturais. Por exemplo, na Argentina, se fala muito facilmente que as pessoas procurem um psicólogo para poder entender alguns contextos. A Argentina está do nosso lado, né? Então é colado com a gente e lá é muito comum você falar, não, eu vou no psicólogo. Aqui no Brasil a gente tem esse estigma ainda. Eu acredito que isso é um processo, né? Um processo que tem o social, que tem o cultural. A gente até pode marcar um dia, se for do interesse aqui da comunidade, da gente discutir um pouquinho das fases da criança, da construção de família, porque é muito amplo, né? Existe uma amplitude de coisas. Eu tenho a impressão que um caminho bom para acabar com esse estigma, como disse você, seria as empresas. É que a gente tem um trabalho bem legal. Mas ainda a cabeça dos empresários também não estão afeitas a isso. Pois é. Eu acredito, essa área, né, que você está trazendo é uma área que, na verdade, a gente chama de psicologia organizacional, né? Então, a gente tem o psicólogo, né, dentro de uma organização que não é um atendimento clínico, mas é um processo, né? Aqui, por exemplo, nós temos uma empresa, que é do meu conhecimento, que tem psicólogo, né? Então, do meu ponto de vista, claro que pode ser que tenha outras, né? Hoje eu convivo aqui em Porto, num resíduo mais em Descalvado, mas que eu saiba uma empresa que só possui psicólogo, né? Então, assim, quantas empresas que a gente não tem e quantos funcionários que não estão motivados, né? Claro que não é o psicólogo que vai só partir desse pressuposto que vai motivar, claro, né? Que é a motivação individual. Mas as empresas são um caminho muito importante para se ter um psicólogo lá dentro, muito bem colocado. Agora há pouco você citou de time de futebol que tem psicólogo, né? Eu me lembro que quando começou isso no futebol, nossa, foi um Deus nos acuda, né? Nossa, psicólogo para jogador, mas para que isso? Pois é. Né? E agora ficou... Preparador físico tudo bem, mas psicólogo? Psicólogo agora é praticamente natural. Exato. Né? Porque já se passaram o quê? Uns 10, 15 anos já que isso começou? Se eu não estou errado, mais ou menos isso. Né? Então agora se tornou normal. Sim. Eu acho que com o tempo também vai acontecer isso com as empresas. Porque às vezes o funcionário, já trocou uma ideia sobre isso com o coach aqui que vem de sexta-feira. Que eu trabalho com ele também, né? Às vezes o funcionário, e é natural isso porque é humano, ele transporta um problema de um lado para o outro. Sim. Ou seja, ele leva problema da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Ou seja, na casa ele não fica legal e no trabalho muito menos. Então eu acho que na hora que os empresários tiverem noção disso, para ajustar essas, entre aspas, essas cabecinhas atormentadas, né? Eu acho que o psicólogo vai se sentir assim bem mais valorizado. Eu acho que no esporte a gente trabalha muito com essa questão relacionada à performance mesmo, né? Do jogador, do time, do trabalho em equipe, da motivação, né? Por exemplo. Pois não? Por exemplo, estávamos a 34 jogos invictos. Perdemos a invencibilidade. Digo perdemos que eu sou corintiano também, né? Perdemos a invencibilidade sábado. Se você fosse psicólogo do Corinthians, o que você falaria para os jogadores que estão lá triste, cabisbaixo, continuamos líder ainda? O que você diria a eles? Então, eu acho que esse trabalho, né? Eu acho que a gente precisa entender, agora pensando num outro ponto, muito bem, né? Acho que ganhar e perder faz parte de todo o contexto. Toda competição, né? De toda a competição e tudo mais. E a gente não é bom o tempo todo, a gente é imperfeito, né? Mas eu acredito que não pode se desmotivar por conta dessa situação do último sábado, né? Eu acredito que deva ser feito um trabalho com um psicólogo lá do Corinthians, no sentido de trabalhar essa motivação, de trabalhar ganhos e perdas, de trabalhar essa performance, de trabalhar qual é a potencialidade de cada um, do trabalho em equipe, porque algo aconteceu. Talvez o time estava mais preparado, talvez eles estavam confiantes demais por conta de que estavam ganhando. Você ouviu a reportagem do Rodriguinho? Qual, Rodrigo? Do Corinthians? Não assisti. Você está falando a mesma coisa que ele, Pois cara. não ouvi. Você está falando a mesma coisa que ele falou. Sinal que o psicólogo já estava atuando. Rodriguinho é o psicólogo do time? Não, Rodriguinho é o jogador. Ah, tá. É porque assim, eu sou um corintiano assim, mas meio defasado. Você entendeu? Então ele tá falando a mesma coisa que o Rodriguinho falou, você falou agora. Entendi. Provavelmente o psicólogo do clube já deve ter dado a orientação que você está passando. Porque talvez eles ficaram confiantes demais que eles estavam ganhando a 34, né, que você falou. Exato. E talvez essa confiança, eles ficaram confiantes demais. E a confiança demais, a gente acaba, na verdade,
se sentindo mesmo o cara, né? E a gente não é assim, né? Tem, né, o São Paulo hoje tá muito mal, vamos dizer assim, né? Não tá numa colocação muito boa, mas... Tá ali, né? Quase ali. Mas é um time positivo, então tem algo acontecendo, né? Talvez a liderança, talvez todo esse processo aí da liderança, do trabalho em equipe não esteja fazendo. Isso é o que a gente faz na empresa. Um funcionário desmotivado... Ele acaba influenciando os outros. Então, por exemplo, assim... exato, pode ser sim. Então, o que a gente pode parar para perceber? As empresas, elas não querem investir, às vezes, no psicólogo organizacional, que é uma das áreas mais bem remuneradas no setor da psicologia. Então, tanto judicial quanto organizacional, que é uma prática aí, né, da psicologia, uma área. Mas, assim, as pessoas não querem pagar o profissional psicólogo, mas muitas vezes não estão percebendo que está tendo muita falta, ou que está tendo muito afastamento, ou que está tendo muitos problemas da empresa de relacionamento. Porque a gente costuma dizer, lá na área administrativa, que todo mundo, às vezes, está muito bonitinho. Eu trabalho em equipe. Mas se a gente for avaliar, né, tanto num contexto de trabalho, seja público, privado, como um todo, as pessoas, elas têm dificuldade de se relacionar. Né? As pessoas, elas têm dificuldade de liderar, elas têm dificuldade de trabalhar em equipe. As pessoas, geralmente, elas trabalham em grupo. Em grupo é muito comum, mas em equipe é muito difícil. Por isso que talvez o Corinthians, por muito tempo, trabalhou em equipe, agora voltou a ser grupo, então precisa entender todo esse contexto. Né? Que é exemplo de São Paulo, como um todo. Que deve estar jogando em grupo e não em equipe. Não em equipe, justamente. Porque muitas vezes o grupo não é equipe. Né? Então isso é muito discrepante, né? E acaba tendo toda uma separação, uma cisão mesmo, entendeu? Muito bem, nós estamos conversando com o psicólogo Marcos Felipe. Agora vamos trazer vamos dizer, a prosa mais para a nossa cidade, para a nossa realidade. Inclusive, na sua apresentação, sim, você disse de algumas áreas específicas que você atua, e eu acho que algumas coisas pode nos ajudar, nos orientar também no nosso trabalho até. Sim, claro. Você sabe que além da emissora, a gente trabalha com reportagens, né? Agora um novo projeto junto aí com o Jornal do Porto. Perfeito. Enfim, muitas reportagens. O que nós temos percebido, uma das maiores reportagens que sempre tem, é difícil o dia não ter alguma notícia relacionada à polícia e envolvendo menores, não só no ato infracional, quanto no consumo ou até no transporte dos entorpecentes. E boa parte de jovens hoje, há um tempo atrás, né, quando eu comecei na emissora, na TV, você via jovens com 14, 15, 16 anos já no consumo de entorpecentes. Hoje, 10, 11, 9, 8, eu já vi casos aqui em Porto Ferreira, sim, de aviãozinhos que são chamados com 4, 5, 6 anos. Quer dizer, já estão sendo educados. E ontem também no Fantástico tem uma reportagem daquela cultura de racismo, de intolerância, que as crianças já são educadas pelos pais a serem racistas, a não aceitarem as coisas, ou na cor, ou na escolha e na opção de gênero, que hoje está sendo muito comentado, inclusive as novelas. A novela das 9 está trazendo uma trazendo muito próximo. Que ninguém entende. Outro dia eu fiz uma postagem no Face, o pessoal ficou mais confuso, que é uma questão de transgênero, homossexual, né? Que são coisas que nós não entendemos, sim, porque a nossa cultura, a nossa educação foi, olha, é assim que tem que ser, né? Como fato. Mas vamos primeiro na parte de consumo de entorpecentes, que você disse que ajuda na recuperação de dependentes químicos. Pois é. Na sua área. Eu acho que o que a gente pode inicialmente dizer, eu acho que aqui em Porto Ferreira passa a gestão, entra a gestão, exato, como um todo, né? As pessoas acreditam que às vezes a gente trabalha numa gestão, a gente é contra a outra, acho que a gente precisa parar com isso. Acho muito imaturo, inclusive. Mas, enfim, isso é um ponto de vista do Marcos Pessoa. Mas acredita assim, aqui em Porto Ferreira existe, pelo que a gente viu, pelo que a gente visualiza, uma dificuldade muito grande na área de drogadição, na área de dependência química, né? Uma pessoa basicamente usa droga por 2 motivos. Ou pelo fenótipo, ou seja, pelo meio que ela está inserida, ou
pela genética. Então, aquela coisa que quando você era pequeno, Paulo, eu imagino que você tenha mais de 30 anos, né? Sim, só um pouquinho. A gente, na verdade, tinha muito aquele costume de, e a criança, na verdade, molha a chupeta na cerveja, molha a cerveja na Coca-Cola. Um simples comportamento desse pode desencadear uma série de situações quando adulto, né? E acredito muito que quando a gente junta o fenótipo, que é o meio, junto com o gene, né, com a questão genética do sujeito, então o meio mais a genética, acaba se tendo um problema grandioso. Eu acredito que aqui em Porto Ferreira existe uma dificuldade muito grande, né? Eu acho que política social, cultural, como um todo, para entender o que é dependência química, né? E se entende para onde é que a gente encaminha toda essa situação, esse sujeito. Eu acho que hoje, cada vez mais cedo, as pessoas elas estão tendo um acesso a uma drogadição muito fácil, né? E aí a gente tem uma série de situações. Marcos, mas você é contra quem usa maconha? Eu não sou contra nada, né? Nesse sentido aí de quem usa ou quem não usa. Mas o que, na verdade, afeta na vida sua e do outro. Eu acho que isso que é muito importante a gente destacar. Mas a gente precisa entender que nós precisamos ouvir o porquê que esse sujeito, escutar o porquê esse sujeito, em algum momento ele usa droga e por que ele não aceita. Ele não aceita inicialmente, porque ele faz uso de substância. Então a gente tem o uso, né? É muito comum você ouvir que alguém experimentou uma maconha, um álcool, ainda quando adolescente. Né? A gente tem o uso, que todo mundo, na verdade, todo mundo às vezes usa uma cerveja no final de semana. A gente tem o abuso, que você acaba não conseguindo ficar mais sem aquele final de semana de tomar sua cervejinha ou, fazer uso da sua substância de preferência. E a gente tem a dependência química propriamente dita, que é, na verdade, a escravidão. Né? Então a gente tem o adicto, que é o escravo, e a gente tem, sim, uma taxa, embora pequena, mas de recuperação. Né? Nós temos aí um processo muito difícil e doloroso da recuperação da mulher, devido a toda uma mudança hormonal, todo um contexto de dificuldade, porque hoje o acesso à droga é muito fácil. E a droga, mulher é mais difícil? A recuperação, sim. Sim. Enquanto a gente recupera muitas vezes 3 homens, a gente recupera 0,5% de uma mulher. Ou seja, a cada 6 homens a gente recupera uma mulher. Isso é o que trazem algumas pesquisas, alguns psiquiatras que a gente já trabalhou, que são da área mesmo, né? Mas eu acho que hoje a gente pensa em drogadição, a gente pensa em dependência, só quando a gente pensa em droga, né? E a gente hoje em dia começa a fazer uso de tecnologias, por exemplo, que também são drogas. Então, por exemplo, uma criança com 5 anos que já tem tablet, que já tem celular, que já tem Facebook, ou que seja, 9 anos. Isso é uma drogadição, né? Isso é uma forma de escravidão. E muitas vezes, para a mãe que vai para o supermercado, para a mãe que vai fazer sua compra, o tablet é um cala-boca criança. Né? É mais cômodo. É mais cômodo. Então, assim. Põe no carrinho, toy, menino. Então. Não me enche o saco. Exato. Então, acho que tem todo um processo de construção do que é drogadição e do que é o sujeito. E a gente taxa, né? Eu acho que os profissionais hoje precisam entender o que é a dependência química como um todo, porque é difícil. A gente não tem psicólogo, muitas vezes, que trabalha especificamente aqui no interior com dependência química. Né? É difícil. A taxa de recuperação é complexa. Aqui a gente tem o Amor Exigente, que ajuda muitas famílias a entender que é um ótimo dispositivo. Tem o NA, o AA, que são excelentes aqui no município. Inclusive um dos melhores que a gente tem na região. Claro que o que é bom é para cada um, né? Sim. Mas assim, a gente tem grupos de auto e mútua ajuda que podem ajudar. Mas as pessoas não reconhecem, esse é o maior problema. A própria pessoa que tem o problema, ela não admite que tem. Não. A gente tem aqui as terças-feiras, né? Amanhã, inclusive, todas as terças a gente tem 2 integrantes do AA, né? Que é os alcoolizados. Sim. Sempre trazendo algumas informações. Sim. E a pessoa precisa primeiro aceitar que tem o problema e que precisa de ajuda. Então, mas você sabe, Paulo, que é aí que entra o psicólogo. Pois é, mas vou dizer uma coisa. Aceitar. Essa é a primeira coisa que a gente fala, né? A gente precisa aceitar. Concordo, às vezes a gente precisa aceitar. Mas dentro da dependência química, um psiquiatra chamado Ronaldo Laranjeiras, que é da Unifesp, né, de São Paulo, que é um dos maiores pesquisadores da dependência química aqui no Brasil hoje, ele não vem dizer, ele diz, né, na nossa interpretação, né, que um sujeito, por exemplo, muitas vezes não precisa aceitar que ele tem uma dificuldade para poder começar a tratar. Fala, Marco, mas como isso? Como que o sujeito vai tratar sem ele querer?
Primeiro a gente tem a família, né? Essa família muitas vezes está desorganizada. E uma das coisas que a gente mais escuta é um termo de família desestruturada, que é um outro tema para um outro dia, mas a gente parte muito do pressuposto que existe um modelo de família, né? Correto, doriana, sabe, da manteiga, que tem pai, mãe e filho. Isso é errado a gente pensar. Existem famílias assim? Sim, existem. Mas não dá pra gente dizer que essa família tradicionalista, essa família lá da década de 70, 80, enfim, é a família que a gente permanece hoje e que é o que a gente tem como modelo atual. Mas, assim, claro que um acompanhamento, quando o sujeito, na verdade, aceita, ele entende que tem um problema, é muito mais fácil, né? Mas eu acredito que clínicas de dependência química, desde que bem organizadas e bem administradas, de forma sem ter nenhum tipo de violência, sem ter nenhum tipo de punição, elas são muito bem-vindas, né? Os próprios CAPs, AD, que são os Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, não sei como é que está hoje aqui no município, mas geralmente a referência era Santa Rita do Passa Quatro. Inclusive eu conversei com a Vera semana passada. Perfeito, a Visoli, né? É isso, que é a secretária municipal, né? Que o governo do estado cortou o convênio, agora cada cidade tem que arcar com os seus dependentes, não é mais essa parceria que tinha em Santa Rita do Passa Quatro, que era até pouco tempo, ainda, né? Uma referência. Isso começou a mudar o ano passado, final do ano passado. É uma referência no CAPS AD, que é o dependente, né? E infelizmente os municípios não estão capacitados para preparados. Exato. E para a gente ter um CAPS AD, né, é um CAPS específico, né? A gente vê muitas coisas aí, enfim, mas para a gente ter um CAPS AD, pela lei, pelas portarias do Ministério da Saúde, nós temos que ter mais de 70 mil habitantes, né? Então, por exemplo... Nós já ficaríamos fora. Nós ficaríamos fora. O que se cogita, né? Eu não sei porque tudo muda-se muito rapidamente, né? Mas, assim, quando a gente estava lá, em algumas coordenações, tal, de entender alguns processos como um todo na gestão anterior, a gente tinha algumas participações que a gente dizia que talvez Porto conversaria com alguma coisa de um CAPS AD com um Descalvado, algo nesse sentido. Não sei como tá, não posso dizer, não posso afirmar, porque não sei como é que tá mesmo. Mas, assim, pela lei, né, a gente, na verdade, não suportaria ter um CAPS AD. Né? Mas não sei como é que tá isso hoje, precisa pesquisar, né? Eu não tô na gestão pública, não sei como é que tá isso hoje, pode ser que mudou alguma coisa, inclusive, na lei. Mas, teoricamente, são 70 mil habitantes. A gente, na verdade, tem um CAPS 1 aqui no município de Porto Ferreira, que eu atuei durante 3 anos. E que no CAPS 1 a gente trabalha com todo tipo de demanda. O João, que na verdade teve um problema com a esposa, o José, que na verdade, sei lá, a Maria, que foi abusada pelo José, ou um problema de drogadição, cada um trabalhando de uma forma interativa com o seu paciente, com a sua demanda. Né? Mas isso é muito difícil, é muito técnico, né? É uma visão muito técnica essa, talvez até difícil para quem está ouvindo a gente explicar isso. Mas, assim, é muito burocrático, mas acredito que, independentemente da forma, do contexto, se é CAPS, se não é, nós precisamos, todos os municípios, né, trabalharmos com a questão da dependência química, né? Como é que a gente, por exemplo, tem a dependência química nas escolas? A gente tem, né, o OSNI, que trabalha com a questão do PROED, muito legal, muito interessante, mas como é que os professores têm trabalhado com isso? E não só com a dependência química, como é que é com a questão relacionada à sexualidade? Os professores não conseguem, muitas vezes, claro que não todos, trabalhar com sexualidade, né? Tem criança que, na verdade, pergunta algumas coisas e os professores, alguns deles, têm dificuldade, mas muitas vezes é porque a própria formação de professor, né, da pedagogia, às vezes não trabalha com isso. Então é muito amplo, né? A gente está dizendo justamente isso. 2 mais 2 é 5. Então eu acho que a gente precisa, eu acho que aqui em Porto Ferreira, inclusive, se você me permite dizer, mas enfim, eu acho que a gente precisa começar a conversar mais, a gente precisa dialogar mais e parar de ficar julgando, parar de ficar assim colocando um contra o outro e trabalhar, como a gente estava dizendo, como ele trouxe também, como equipe e não como grupo, né? Porque senão fica assim uma disputa de egos, o que é mais, o que é menos, e a gente acaba não trabalhando em prol da sociedade, da comunidade como um todo.
Acho que isso é fundamental, Exato. inclusive quando você falou sobre essas questões, porque atuei numa gestão, ele acha que a gente é inimigo, que tem que acabar com isso mesmo. E um assunto, a gente precisa ir para o intervalinho, rapidinho, a gente já volta, e inclusive depois a gente vai elencar alguns temas, porque alguns temas necessitam um programa inteiro só para um determinado tema. Muita Agora coisa. a gente está dando uma informação, porque é um projeto novo também, né, Reinaldo? A gente está começando esse projeto novo e a gente tem percebido a carência. Vou só dar um exemplo, já que a gente entrou na área de gestão, não tem a ver muito com psicologia, talvez tenha, e a gente pensa que não. Porque é grupo ou porque equipe. é grupo e equipe, exatamente. Que é a questão agora de contratação, né? Abriu o concurso público, e dentro do concurso público para monitor de creche, que na gestão que foi introduzida na época ainda do Dr. Maurício, exigia-se no edital, para ser monitor de creche, você teria que ter pedagogia, ou seja, um nível superior na área de pedagogia. Já abriu o concurso agora e o edital não contempla. Para ser monitor de creche, desde que você tenha um ensino médio, já é o suficiente. Então, no meu modo de entender, eu estou falando como leigo agora. Claro. No meu modo de entender, para se trabalhar com criança, né, assim como tem o psicólogo, no meu modo de entender, teria que ter pedagogia, eu penso. Sim. Né, mas é uma questão de edital e de concurso público que vale o que está no edital. E tem uma polêmica total entre os docentes, né? Claro. Então. Porque o professor que é professor é pedagogo. Por que o monitor que vai, com o perdão da palavra, limpar a bundinha de criança e trocar fraldinha, tem que ter pedagogia? Porque a criança já está inserida nesse âmbito de ambiente, de equipe, desde criança, né? Com 4, 5 anos. Que é quando se forma a personalidade. Exatamente. O monitor, além de limpar a bundinha, como foi dito aqui, ele tem também algumas atividades que são de questões curriculares, de escola. Quer dizer, então, ele tem que ter pedagogia. Ou então, contrate o cara só para limpar a bundinha de criança. Se for dar a função, né, de algumas atividades curriculares, eu acho que o cara tem que ser preparado para isso. Isso é o meu ponto de vista, e é um assunto muito polêmico e vai dar muito pano para manga esse concurso público. Já está dando nas redes sociais, né? Então nós vamos para o intervalo. Antes que eu entre nessa polêmica, não é esse o nosso propósito. Um intervalinho rápido com a história hoje. O Reinaldo vai falar do Raulzito. Exatamente. 28 anos morria Raul Seixas e também a previsão do tempo. Daqui a pouco, mais músicas pra você. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Uma campanha Comunidade FM. MRC Sistemas tem a solução ideal para a gestão da sua empresa. Através dos sistemas da MRC, é possível melhorar o desempenho da sua empresa, visualizando as informações de maneira objetiva. Transforme seus dados em informações relevantes para potencializar seus resultados. Agende uma visita sem compromisso. MRC Sistemas, organização e controle para a sua empresa. Telefone 3585-2425 ou acesse mrcsistemas.com.br. A Experticons Consultoria Empresarial busca, por meio de técnicas organizacionais avançadas, desenvolver com competência e eficácia as necessidades voltadas para o crescimento e melhora, tanto na gestão de empresas quanto de pessoas. Pautada pelos princípios da honestidade, profissionalismo, ética, espírito de equipe e comprometimento, a Experticons carrega a missão de aplicar melhorias estratégicas relacionadas às práticas de gerenciamento de pessoas, fornecendo soluções sob medida que agregam valor às marcas atendidas. Experticons, consultoria empresarial, Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjás, 475, fone 3581-6010. Experticons.
Centro especializado em optometria. Precisando usar óculos? Consulte um optometrista. Profissional especializado que vai avaliar a sua visão. Em Porto Ferreira, temos o Centro especializado em optometria. Fale com o profissional Paulo Fávaro, optometrista. Consultas na rua Piron de Gínio 240, sala 4, Centro. Agende uma consulta pelo telefone 3589-2158. Centro especializado em optometria. Está cansado de pagar altíssimas contas de energia e altas tarifas de energia elétrica? A Sergon Energia tem a solução para você. Instale agora um sistema de geração solar fotovoltaica e comece a economizar. A Sergon Energia trabalha com equipamentos de primeira linha. Equipe de profissionais altamente treinados para projetos e instalações. Com a instalação do sistema fotovoltaico, você se beneficiará na valorização do seu imóvel, baixíssimo custo de manutenção, conta de luz reduzida de imediato, mais de 25 anos de durabilidade, instalação rápida sem sujeiras, sem surpresas no orçamento com aumento das tarifas, energia limpa e renovável. Faça um orçamento agora na Sergon Energia, localizada na Rua José Teixeira Vilela Pai, 1168, Vila Nova, em Porto Ferreira. Telefone 3585-2997. Aquecimento global. O sol é a solução. Sergon Energia, construindo um mundo melhor. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá curtindo. Comunidade. Sensação legal. Todo mundo tá ligado. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta segunda-feira, o céu vai ficar nublado com pancadas de chuva isolada no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Nordeste de São Paulo. Pode chover também no Sul e Sudeste de Minas Gerais. Nas demais áreas, o céu ficará parcialmente nublado. A temperatura na região sudeste do país vai variar de 5 a 35 graus. A umidade relativa do ar pode variar de 25% a 100%. Cíntia Moreira, o tempo e a temperatura. Em 21 de agosto de 1989, morre o cantor e compositor baiano Raul Seixas, considerado um dos maiores músicos do Brasil e pioneiro do rock nacional. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal, ele se autodenominava Maluco Beleza e teve 5 esposas. O abuso da bebida lhe rendeu uma pancreatite aguda e foi a causa de sua morte. O alcoolismo não impediu que ele lançasse um novo estilo musical. Raul fundiu o rock com todos os ritmos brasileiros e criou a nova identidade musical que mesclava o frenético rock com gêneros que iam do shot ao baião. Pai do rock brasileiro, Maluco Beleza, ou Raulzito, como era e ainda é carinhosamente chamado pela comunidade artística e pelos fãs, lançou mais de 20 discos em 26 anos de carreira. Por todos os recantos do Brasil, em grandes e pequenos espetáculos, em luaus, rodinhas de violão, bares e casas de show, Raulzito virou uma mania nacional. E sempre no meio do povão tem alguém gritando. Raul Seixas de fato inspirou gerações. O músico Zé Cabaleiro, por exemplo, chegou a compor uma música falando de inúmeras vezes que o público pediu para que ele tocasse Raul. Mal eu subo do palco, o maluco já grita de lá. De natureza inquieta, o Maluco Beleza dizia estar sempre em transformação. E suas músicas revelaram ao mundo sua real natureza. prefiro ser essa metamorfose ambulante. Um ano antes de morrer, em 1988, Raul compôs, gravou e excursionou com o também baiano Marcelo Nova, vocalista da banda punk Camisa de Vênus. Aos 44 anos, o Maluco Beleza lançou seu último LP, A Panela do Diabo, 2 dias antes de ser encontrado morto em seu quarto. Depois de sair de cena,
Raulzito passou a ser ainda mais venerado e seus trabalhos póstumos foram todos sucesso de vendas. É pena que você pense que eu sou seu escravo. História hoje, sonoplastia Messias Melo, pesquisa e texto Patrícia Leite, edição Beatriz Arcoverde, a apresentação Carmen Lúcia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Meio-dia e 48. Olha só, no próximo dia 25 tem a abertura aí da 29ª Feira da Bondade, lá na Casa da Cultura Elias dos Santos, antiga estação da FEPASA, tá? Às 19 horas. Aí a feira acontece nos dias 26 e 27, das 9 às 8 da noite. É um trabalho aí da Rede de Combate ao Câncer aqui de Porto Ferreira, convidando você a participar aí da 29ª Feira da Bondade e ver o artesanato das meninas lá, tá certo? Mas com isso você estará ajudando também o pessoal aqui de Porto Ferreira que faz tratamento de câncer, que aliás somos do nosso interiorzão aqui, uma das cidades que mais tem câncer, né? 10% da nossa população aqui em Porto Ferreira está com câncer. Vamos ajudar. 25 de agosto, próxima sexta-feira, 7 horas da noite, lá na Casa da Cultura Elias dos Santos. Muito bem, e de volta aqui conversando com o psicólogo Marcos. O Marcos, você viu que a hora passa muito depressa. A gente falou em 1 hora, faltam só 11 minutos para não vai dar tempo de muitos assuntos. E a gente estava falando em off, e se o Marcos, né, topar, isso agora eu estou falando no microfone, a gente estava falando, mas eu não esperei a resposta dele, então eu vou falar no ar. Se ele falar sim, bem, se ele falar não, a gente enfia a violinha na sacola e pronto. Mas a gente está com um projeto, talvez até noturno, porque a gente está sentindo que há uma preocupação muito grande. Isso que o Reinaldo falou é fato, né? Há um tempo atrás falava o cara é doido, o cara da depressão, isso é coisa de frescura, né? O cara é fresco, não quer trabalhar e fala que é depressivo. Enfim, são vários assuntos e nós percebemos, até pelo índice aqui, o gráfico, e o Marco estava antes vocês faziam live, né? E agora não está fazendo, porque a gente transmite também pelo rádio, né? Pela internet. E para mim, o mais importante é o gráfico da área. Depois eu vou te mostrar, né? A gente já aí há quase um ano vem liderando a audiência e com uma certa folga, né, Reinaldo? Graças... Exatamente. E quando eu punha na internet pelo Facebook, esse gráfico diminuía, porque o pessoal opta, obviamente, pelo Facebook, sim, porque tem imagem. Então a gente está criando um stream próprio da rádio para eu não perder esse público de rádio, que para mim é mais importante hoje, né, para a emissora, ter o gráfico com a audiência que a gente está tendo. Depois eu vou te mostrar, você vai entender. Sim. E a pergunta é, se quando eu falo é a emissora, que é a Associação de Comunicação, né, Vida Nova, que é a mantenedora da rádio comunitária, podermos contar com o seu profissionalismo para estar mais evidente essas questões. Depois a gente estuda um dia, um horário, ou cria spots para a gente colocar na programação. Sim. Que eu acho que é muito importante como prestador de serviço à comunidade. Claro, claro. Porque a gente está com um índice de audiência fantástico e a curiosidade e a preocupação nesse quesito, inclusive ontem, até repito falar por conta do padre Fábio de Mello, que era uma pessoa que jamais a gente ia imaginar, porque o padre, por natureza, já tem um pouquinho dessa psicologia pelo o próprio curso que ele faz, formação, né? Na formação, filosofia, teologia, lógico que ele tem. Fala, como é que pode um homem, né, do gabarito dele estar com esse problema? Quer dizer, então, esse problema psicológico não escolhe formação, não escolhe nada. Eu acho que a gente precisa entender que o ser humano ele é muito vulnerável a algumas situações, né? E eu acho que qualquer um pode ter depressão, pode sofrer de ansiedade, pode ter problemas conjugais, familiares, como um todo. Então eu acho que é do ser humano, né? Então não é menos ou mais. E eu acho que por ser padre, eu acho que talvez chama a atenção. Exatamente. E vira muito midiático isso, né? Exato. Mas eu acho que é do ser humano, né? A gente tem tudo isso. Olha, só para vocês entenderem, o Marcos, logo na abertura, falando um pouquinho das suas especialidades, vamos dizer assim, um dos assuntos foi sobre a questão
cirurgia bariátrica. Sim, da obesidade. Não preciso falar, e quem me conhece sabe, né? Que você é fofinho. Que eu sou fofinho. O Dr. Eber, que é o meu cardiologista, já falou, olha, por que você não... O Dr. Rodrigo, que é o outro, falou, não quero saber, e pronto. Eu tenho uma cunhada que fez. Bariátrica? Né, a bariátrica, que inclusive você deve conhecer, que trabalha na prefeitura. Hoje está, ela na gestão do Maurício, ela chegou a ser ali na secretaria, como secretária do prefeito, Elaine Clemonese, que você deve conhecer. Claro, super parceira. E até quando de um aniversário do filho, que ela viu uma foto e achou que o cara que tirou foto mudou só a foto dela, né? Porque ela não se conheceu na foto em virtude do tamanho. Do peso, né? Do peso. E hoje ela tá muito feliz, ela fez. Muito magra, né? Tá magra, tá esbelta, tá bonita, tá elegante, enfim. E às vezes comenta, lógico, a gente tá em casa, você nunca pensei. Me sinto bem assim, quer dizer, não tem essa... Mas de tanto... O Reinaldo é um, entendeu? Eu quero que você emagrece, né? Ele brincou, né? Falou de procurar um psicólogo, né? Que eu batia nele. Hoje eu tô quase batendo porque ele quer que eu emagreça, entendeu? É verdade. Então, mas por quê? Porque é uma preocupação com a saúde. Claro. Né? Então, e às vezes a gente... Aí você começa a ver a foto, você vê que agora eu evito tirar foto, eu tiro foto do convidado, evito tirar foto porque começa a ter um grau de preocupação quando você se vê na foto. Pois é. A gente não consegue se ver, mesmo no espelho, que você prendeu o cabelo, mas você não consegue se ver de corpo inteiro. Quando você começa a se ver no corpo inteiro, né, eu estou entrando nessa questão porque você falou que é da área também. Começa por aí mesmo. A gente começa a não se aceitar. E aí, talvez, é o momento de procurar ajuda? Eu acho que aqui no município, a gente tem um boom, né? Desde 2014, mais ou menos. Eu trabalho, né, para o Hospital Dona Balbina, pelo convênio, né? E a gente tem um índice, assim como a gente estava discutindo de dependência química, aqui em Porto Ferreira existe uma amplitude de pessoas que, na verdade, fazem essa opção da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, ela é a última opção em algumas questões de obesidade, né? Então a gente tem sérios critérios. Então, por exemplo, a gente tem o peso, a gente tem o sobrepeso, a gente tem a obesidade 1, a obesidade 2, que é uma obesidade que a gente chama de severa, e a gente, na verdade, tem a obesidade nível 3, que é a obesidade mórbida. Que é o meu caso. Então, a obesidade... Porque quando a gente fala em obesidade mórbida, só pro Reinaldo, que eu vi que ele fez uma cara assim que espantou. De assustado, né? Porque imaginei você em cima de uma cama sem poder se mexer, não, cara. A obesidade mórbida é quando a massa corpórea, porque tem um cálculo que eles fazem, né? Exato. E você atinge, no meu caso acho que é 44, e já passou desse número. Exato, é isso que eu ia inclusive dizer para você. A obesidade nível 2, que é a severa, a gente costuma dizer que o índice de massa corporal, né, de gordura como um todo, eu não sou nutricionista, mas aqui nós temos várias nutricionistas bem capacitadas no município, mas basicamente para a gente poder explicar para quem está ouvindo a gente. A gente tem o IMC de 35 a 39,9, a gente chama de obesidade severa, e que você pode sim fazer uma opção pela cirurgia bariátrica, desde que com prescrição médica, tudo certinho, mas esse sujeito ele tem que ter uma comorbidade, ou seja, uma diabetes, uma hipertensão, né, como um todo. O sujeito que tem o IMC de 40,0 para cima, que é a obesidade mórbida, ele não precisa, na realidade, ter nenhum tipo de comorbidade. E pode fazer a opção pela cirurgia bariátrica. Que é o meu caso. Que é o teu caso. Eu não tenho colesterol, não tenho diabetes. Inclusive, o meu cardiologista, ele fala, o único problema seu é que você gosta tem de muita comer. saúde, né? E nem é tanto, eu acho que é a forma errada, né? Pode ser. Semana que vem nós estamos com um nutricionista, né? Aí a gente volta nesse assunto. Você né? sabe quem é que vem? Eu acho que é a Vanessa mesmo, né? Porque é o... Da educação. Da educação. Tá. Se não for da ela... prefeitura. Porque ficou de alternar, né, nesse primeiro momento, né? Então Verdade. ela veio, talvez ela ou a outra que você até mencionou, Elisa. A Lisa. A Lisa. É da educação também. Então, mas é uma delas. Que são as meninas que cuidam da parte junto com as parcerias da empresa, da alimentação das escolas. Das merendas. Mas assim, escolares. só pra gente entender, por que temos um critério, por exemplo, de fazer cirurgia bariátrica que tem que ter o IMC. Mas, basicamente, quem que faz a bariátrica? O sujeito que já acompanhou há pelo menos há 2 anos com um nutricionista e não obteve nenhum tipo de sucesso no emagrecimento. O que é difícil.
O que as pessoas costumam dizer aqui em Porto Ferreira? Eu vou fazer bariátrica. Vai ter uma festa no final do ano, eu vou fazer bariátrica. Não é assim, né? A gente às vezes conversa com os gestores, às vezes, né, dos convênios, tal, os provedores, e não é assim, não é festa bariátrica, é um procedimento muito verdade complicado. Isso que você está dizendo, porque na parte da manhã nós temos um noticiário aqui das 6h30 às 7h, e uma das notícias falava justamente sobre isso. Essa festança, entre aspas, da bariátrica. Pois é. Só que depois, o que está acontecendo agora? Dizia a reportagem. As sequelas. Sim. Excesso de pele. Excesso, como que as pessoas estão eliminando excesso de pele? A maioria, por exemplo, não tem condições financeiras para plástica. Então elas estão se vendo mais horríveis do que elas se viam quando estavam obesas. Então são dois problemas aí. Então, nós temos uma questão seguinte, pelo que eu saiba, né, até então, a nossa referência aqui de Porto Ferreira é o HC de Ribeirão Preto, que segue, na verdade, as mesmas normativas dos convênios, por exemplo, de basicamente os procedimentos para fazer bariátrica. Eu tenho IMC 40 e vou operar. Não, você tem que acompanhar com o psicólogo, você tem que acompanhar pelo menos 2 anos com o nutricionista. Esses profissionais vão fazer uma avaliação psicológica, vão fazer uma avaliação do peso e vão se autorizar. O que acontece? O sujeito que faz essa cirurgia, existe um excesso de pele. Os convênios cobrem, claro que tem toda uma normatização, mas cobre sim todo o processo de retirada de pele. Então, assim, não é uma cirurgia plástica, é uma cirurgia reparadora depois que o sujeito opera. Então, o SUS, ele já cobre, né? Eu sei que em alguns momentos, algumas pessoas, a Elaine, inclusive, que você estava dizendo, ela fez, assim, uma cirurgia, se não me engano, pelo que eu saiba, acho que lá em Campinas, isso, que muitas pessoas... Exato, né? Acho que é isso. Isso. Exatamente. Então, assim, eu acredito que no ano passado, até o ano passado, as pessoas saíam daqui e iam para Campinas, na Unicamp. Isso. Mas a nossa referência, basicamente, pelo que eu saiba, né? Não sei se isso persiste, era Ribeirão Preto pelo HC. Então, se tem a cobertura da retirada de pele. Porém, tem todo um protocolo, tem todo um procedimento. E é muito sério. A pessoa tem que ir, ela tem que fazer um acompanhamento. Para fazer a cirurgia, ela tem que perder peso antes. Depende. Né? Em Campinas é assim. Exatamente. Em Ribeirão não é. Em Campinas é assim. Ela tinha que perder. E se ela fosse para lá e não tivesse dentro dos protocolos, se ela engorda, ela poderia ser excluída do plano e não participar mais da cirurgia. Era um processo. Né? Eu não a conheço nesse nível, né? De como foi o processo dela, mas já que você citou que é tua cunhada, é isso? Isso. Exato. Então, assim, se existia toda uma questão de se encaminhar para a Unicamp. Eu não sei como é que tá hoje. Mas, assim, hoje você faz em Ribeirão Preto pelo HC, pelo SUS, por exemplo, desde que bem protocolado, com os acompanhamentos devidos, de uma forma bastante tranquila, mas não é festa, como você estava dizendo, né? Não é uma festividade. Então, assim, ainda o emagrecimento tem que procurar um nutricionista, né? Às vezes um médico endocrinologista, uma série de profissionais que acompanhem. E o pós-operatório acaba se tendo toda uma necessidade de acompanhamento. Não existe acompanhamento de bariátrica no pós. Aliás, não tem como não ter o acompanhamento de um nutricionista, de um psicólogo e dos médicos. Porque tem várias mudanças, né? O sujeito fica um tempo sem comer doce, sem tomar refrigerante. Vai voltar a tomar? Vai. Só que, claro, que com as orientações médicas adequadas e nutricionais. Bom, você percebe que a hora passa rápido. Já tá na hora de ir embora. Tá na hora de ir embora. O Marcos também tem o compromisso. Só queria saber se a gente pode, claro, né, como maior prazer. Instituição, como rádio comunitária, que é uma prestação de serviço à comunidade, de termos essa parceria para tentar trazer algumas orientações. Lógico, isso tudo, gente, é como a gente fala sempre, né? Na quarta a gente tem sempre a participação de um advogado, é uma coisa ampla. Se você precisar de algo mais, aí sim você procura um profissional da sua confiança, claro. Um psicólogo que você em seu espaço sigiloso, né? Exatamente. Aí sim. Para isso, e se você quiser conhecer, inclusive como o Marcos atende também na clínica, onde que é o endereço da sua clínica? O meu consultório aqui em Porto Ferreira é na frente do pronto-socorro, é muito simples. É simples de achar. Na frente do pronto-socorro. Então, se você está no pronto-socorro, você abre a porta, sai correndo e está ali o Marcos. É Francisco Prado, número 957. E tem algum telefone? A gente tem um site que é o meu nome,
nome, né, marcosfelipechiareto.com.br, que você pode fazer agendamento, você pode tirar dúvidas, tem algumas reportagens, algumas coisas pontuais, né? Então o sujeito aí que quiser maiores informações pode acessar o site. Olha, se fosse TV, tava no GCzinho aí. Como não é TV, a gente vai... Ó, é Marcos, né? Marcos Felipe Chiareto. Chiareto é C-H-I e 2 T's, não é isso? Isso. Então não é Chiareto, é Chiareto. Não, é Chiareto, tá correto. Tá é que correto. a pronúncia no português é Chiareto, mas em italiano é Chiareto, tá então correto. é C-H-I, né? Chiareto, com 2 T's. Isso. .com.br. Isso, quero agradecer inclusive a comunidade, o espaço, né? Aceito novamente o convite, como você estava me perguntando ainda há pouco, da gente montar algo nesse sentido. A gente não pode deixar de agradecer as pessoas que mandaram mensagens aqui pra gente, não deu tempo da gente citar, né? Mas dá tempinho. Não, mas a o Tatiana espera. É que é muitos nomes, depois a gente esquece algum. O povo depois pega a gente no pé, verdade. né? Ah, você falou dela e não falou Não falou de mim, mas enfim, agradeço aí as mensagens que vocês mandaram, tanto no celular aqui meu, do Paulo, e espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo informal, mas que trouxe algum tipo de informação que possa ter ajudado o ouvinte. Para um próximo encontro, o tema para o Marcos já ir se preparando, que inclusive chegaram algumas questões nesse sentido, que é por conta até da novela. Essa situação, porque agora, inclusive, a Ivana que esteve no Altas Horas esse fim de semana. Sim, no Altas Horas. Né, que estava falando que é inclusive uma preocupação, né? Que ela, inclusive com tratamento hormonal. Sim. E até onde, né? Porque ela tá fazendo porque ela quer, ela não procurou. E ela tinha uma psicóloga no começo da novela, não sei se você lembra. Não, ela tem ainda, né? Então ela tá fazendo todo um acompanhamento psicológico, porque não deve ser fácil. Ela vai encontrar ali na casa dela, na família, principalmente por conta da mãe. E da família, né? Como um todo. Mas eu acho que a mãe parece ser o pivô. O pivô e a preocupação, e isso acontece. Claro. Nas famílias. Acontece. Né? Quando a pessoa faz uma opção, e às vezes até por questões hormonais mesmo, algumas questões por questões de opção, mas que gera uma preocupação na família. A gente costuma dizer orientação. Na verdade, essa questão de opção, você me permite dizer, só para a gente poder encerrar, mas é orientação, né? A gente não tem uma definição específica se a gente fala que a sexualidade ela é biológica ou se ela foi construída por algumas situações, mas é uma orientação, é orientação sexual. Ok. Então, as pessoas costumam falar, é opção. Não é opção, ela é orientação. Exato. Que é uma coisa que tem que ser falada. Pois é, as pessoas falam muito isso. É uma opção sexual. Não é opção. É orientação e, na verdade, nasce com o sujeito em algumas teorias, outras a gente vai discutir, mas não tem nada definido. Mas a orientação, ela, na verdade, tem uma série de coisas pra gente discutir. Mas não é opção. Muito obrigado. Bom, o Tatiano já chegou por aqui, daqui a pouquinho apresentando o Tarde Hits, o locutor mais feliz segundo o Vanei Marques do universo. É mesmo? Tá faltando Rivotril pro Vanei, por isso. Tá certo, então. Precisa de um psicólogo, então. Marcos, obrigado. Sucesso. Imagina, agradeço. Um abraço. Segunda, sexta, 6:30 da manhã, o Jornal da Manhã. Boa tarde para todos nós. Comunidade FM, a sua rádio.